amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora. Nesse vídeo, dicas para você mitar agora na rodada de número 36. Última pontuação do nosso time, estouramos mais uma vez na rodada. Pessoal, eu falei para vocês que nessa reta final ia ser mitada atrás de mitada, 102,87, pontuação muito boa, acima dos 100 pontos, e nessas últimas 3 rodadas vão ser 3 mitadas. Mais uma vez, podem me cobrar. Sem mais demora, vamos lá traçar o nosso primeiro esboço para essa rodada de número 36, rodada meio que aberta, rodada bem complicada, porque a gente não vai ter nem Palmeiras, nem Botafogo, nem Galo, que tem sempre peças muito interessantes para a gente estar escalando. Então, pessoal, venha comigo, mas antes, deixa aquele like, deixa aquele comentário, porque isso ajuda muito a gente aqui no YouTube. Chegando aqui na tela de escalação, o que é que essa rodada nos traz? A primeira característica dela é que só terão 8 jogos válidos. A segunda é que, mais uma vez, o mercado fecha ali às 19h29 do sábado. A gente vai ter um tempinho a mais para a gente estar escalando e sabendo das notícias dos times. A terceira característica é que ela deve ser aí uma rodada bem aberta, bastante aberta, porque os dois principais times, os jogos deles não vão valer. Então, pessoal, venha comigo, mas antes eu peço para vocês, deixa aquele like, deixa aquele comentário, porque isso ajuda muito a gente aqui no YouTube. Além disso, siga a gente no nosso Instagram, @Cartola Sem Demora, porque é lá que a gente posta o nosso time definitivo momentos antes do fechamento do mercado. Sem mais demora, vamos lá para a nossa escalação. Vamos começar a nossa escalação destacando um jogo que deve pegar fogo, Flamengo versus Inter. Esse jogo deve ser aí muito bom, muito movimentado, e a gente tem peças bem interessantes. O Wesley, que vem aí em uma fase muito boa, estourou na última rodada, assim como o Ener Valencia, e o ataque do Flamengo, que em casa é sempre bem positivo, com o Mikael, Bruno Henrique e o Gabigol. São excelentes peças para você estar formando ali seu time num jogo que deve ser aí bem movimentado. Em seguida, eu trago para vocês aí opções de um jogo dos opostos da tabela. Fortaleza lá em cima, lutando para ficar ali na zona de grupo da Taça Libertadores, e o Vitória lutando desesperadamente aí para fugir do rebaixamento. E eu trago para vocês 2 boas opções, 2 bons ataques. Alejandro pelo lado do Vitória, o Alejandro que vem aí das últimas 4 partidas, aliás, das últimas 5 partidas, o Alejandro fez 4 gols, opção muito boa, principalmente jogando em casa. E aqui o ataque do Fortaleza com Lucero, Marinho e Moisés, principalmente aqui com o Marinho, que tem uma lei do ex aí muito boa contra o Vitória. A gente não poderia deixar de destacar ataque do Grêmio jogando em casa, onde o Grêmio vem aí de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos. O Brett White que tem uma média ali acima de 9 jogando em casa. E o ataque do Vasco, Veguete, o Vasco que precisa vencer pelo menos mais uma partida. O Vasco vem aí de uma fase não muito boa, mas pega aí o já rebaixado Atlético Goianiense, e o Veguete tende a voltar a fazer gol. Então aqui, ataque do Grêmio e o ataque do Vasco, muito bons para a rodada. Para finalizar as nossas opções aqui no ataque, eu trago para vocês ataque do Atlético Paranaense, que tem um jogo aí de vida ou morte contra o Fluminense, um confronto direto que deve pegar fogo aqui com o Coelho e o Pablo. O Atlético Paranaense, que em casa sempre faz muito gol e precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito. E o ataque do Corinthians, o Corinthians que sai de rebaixado para buscar ali uma vaga na Libertadores, aqui com Thales Magno ou com Memphis Depay, se ele for para o jogo. Para o nosso time, nesse primeiro momento, a gente vai com Veguete. O Vasco tem que ganhar esse jogo. Alejandro, jogo muito bom para ele em casa. Ele aqui, o Coelho, o Cap, que em casa vem muito bem. E ele, o Coelho, está sempre ali pontuando e fazendo bons scouts. Vamos agora para o nosso meio de campo. Aqui no meio de campo, pessoal, uma vaga é dele. É um absurdo que vem jogando o Garro. Então, meio de campo é Garro e mais 2. E a gente vai começar destacando 2 meias que são destaques aí nos seus times. Mateuzinho, pelo lado do Vitória, e Nicão, pelo lado do Atlético Paranaense. A gente ainda pode destacar 2 meias que se enfrentam na rodada. Vila Sante, pelo lado do Grêmio, e Lucas Moura, pelo lado do São Paulo. O que vem jogando o Lucas Moura não é brincadeira. É só você observar o gráfico dele, e o gráfico dele sempre positivo, sempre ali acima de 6, 7, 8, 9, 10 pontos, sempre estourado.
Para finalizar, eu trago para vocês 3 boas opções. Meio de campo do Flamengo, aqui com o Gerson e a sua excelente fase, apesar do Gerson não ser aquele jogador bem cartoleiro. Meio de campo do Bahia, principalmente aqui com Everton Ribeiro e o Tassiano. E aqui, meio de campo do Vasco, com Payet, Matheus Carvalho e Hugo Moura. Para o nosso time, fechando essas 2 vagas, a gente vai com Nicão, fazendo essa conexão aqui com o Coelho, e ele aqui, Mateuzinho, fazendo também essa conexão aqui junto com o Alejandro. Vamos agora para as nossas laterais. Chegando aqui nas laterais, eu tenho 2 laterais que eu gosto muito e que vão se enfrentar na rodada. O William para mim continua sendo um dos melhores laterais do campeonato. Ele aqui, Juninho Capixaba, vejam bem o gráfico do Juninho Capixaba, a crescente que vem o Juninho Capixaba, muito bom. E o Bragantino joga um jogo de vida ou morte contra esse Cruzeiro. E o Cruzeiro, dos últimos 5 jogos fora de casa, cedeu 4 SGs. Então, o Juninho Capixaba vai ser a nossa aposta para a rodada. Para essa segunda vaga na lateral, eu trago para vocês 4 bons nomes. Bernabé, apesar da rodada passada ele não ter ido muito bem, mas Bernabé é uma excelente opção. Esquivel, esse jogo do Cap promete. O Wesley e a fase do Wesley é muito boa. Laterais do Flamengo em si, o Wesley ou o Alexandro. E aqui, para finalizar, laterais do Corinthians com o Mateuzinho, que deve ter um jogo aí bem aberto. Para finalizar as nossas opções na lateral, eu trago para vocês boas apostas. Laterais do Vitória, com Lucas Esteves e Raul Cáceres. E laterais do Vasco, com Lucas Piton, Paulo Henrique e Puma Rodrigues. E o Puma Rodrigues vai ser a nossa escolha. Vamos com mais uma aposta na rodada. Vamos agora para os nossos zagueiros. Aqui na zaga, que no meu entendimento, o campeonato todo foi uma das piores posições para a gente estar escalando, ainda mais para essa rodada, que a gente não vai ter nem a zaga do Botafogo, nem a zaga do Palmeiras, tá bem complicada. E eu trago para vocês aqui a zaga do Vitória, com Wagner Leonardo e Neres, zaga do Bahia, com Gabriel Xavier e Canu, zaga do Corinthians, com André Ramalho e Gustavo Henrique, zaga do Vasco, com João Vitor e Léo. E, para finalizar, zaga do Atlético Paranaense com Beleze e Thiago Heleno. Para o nosso time, pessoal, o que é que a gente está pensando em fazer? A gente está pensando aí com o Wagner Leonardo, pelo jogo aéreo muito forte. E a nossa segunda opção, vamos cercar Corinthians, a gente vai aqui com ele, André Ramalho. Vamos finalizar o nosso time, então, com nossos técnicos e os nossos goleiros. Técnicos para essa rodada, eu destacaria Ramon Dias, do Corinthians, o Corinthians que vem numa fase muito boa. Lúcio Gonzalez, jogando em casa, sempre forte. Rogério Ceni, apesar dessa má fase do Bahia, mas pega um time já rebaixado. E aqui, Felipe Loureiro, técnico do Vasco, o Vasco que teoricamente tem o jogo mais fácil da rodada. Para o nosso time, a gente vai aqui com ele, a gente é com o Lúcio Gonzalez, técnico do Atlético Paranaense. Goleiros para essa rodada, eu destacaria para vocês Rocher, do Inter, Hugo Souza, do Corinthians, Léo Jardim, do Vasco, Mikael, goleiro aí do CAP, goleiro do Atlético Paranaense, e para finalizar, 2 boas apostas, Rossi, jogando em casa, onde ele vai ser bem exigido, e aqui o Adriel, que pega esse Cuiabá rebaixado fora de casa. Para o nosso time, a gente está pensando aí com ele, a gente está pensando aí com o Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Assim, finalizamos então o nosso primeiro esboço, e nosso time é com Hugo Souza no gol, Juninho Capixaba e Puma Rodrigues, 2 boas apostas na rodada nas laterais, Wagner Leonardo e André Ramalho, nossa dupla de zagueiros, Garro de capitão, Nicão e Mateuzinho, e nosso ataque formado por Coelho, Veguete e Alejandro. Vamos aguardar se o Depay aí fica provável para a gente estar aqui achando uma vaguinha para ele aqui no nosso ataque. E o nosso técnico, Lúcio Gonzalez, esse nosso time custou 101,15, bem acessível, bem baratinho, e a gente espera mais uma mitada em mais uma rodada. Pessoal, não esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, porque é lá que a gente vai postar o nosso time final, momentos antes do fechamento do mercado. Então é isso, sem mais demora, vem comigo e vem mitar.